O pó de Lycopodium é um hidrofóbico, que significa que não se mistura com a água. Pode-se cobrir a superfície de um balde de água com este material, meter a mão dentro e ela vai sair completamente seca. Mas a utilização mais comum do pó Lycopodium é para fogos de artifício e explosivos. Os mágicos e as equipes de efeitos especiais de Hollywood utilizam o tempo todo porque esse pó só age quando se adiciona um ingrediente, o ar. Atire um punhado para cima e o ar envolve as moléculas como se estivesse empilhando toras para uma fogueira. De repente, você passa a ter uma bola de fogo. William Spicer se tornou adventista do sétimo dia aos 14 anos, depois de participar de reuniões de reavivamento e ler O Grande Conflito. Quando tinha apenas 16 anos, ele teve que abandonar a escola para cuidar de seu pai, que havia sofrido um derrame. Spicer precisava de um emprego e foi trabalhar no sanatório Battle Creek. Aos 22 anos, se mudou para a Inglaterra, quando o ex-presidente da conferência, Stephen Haskell, lhe ofereceu um emprego. Haskell era um missionário na Inglaterra, mas curiosamente ela estava enviando forças navais, comerciantes, cientistas e outros para os confins da África e da Índia. Em todo o mundo, as colônias ocidentais estavam se espalhando. Os países poderosos eram motivados pelos ganhos econômicos, políticos, pelas crenças etnocêntricas e pela aventura da exploração. A motivação para colonizar terras distantes se confundiu até mesmo com a religião. Neste ponto, as missões adventistas do sétimo dia eram como um trampolim na borda de um precipício. Tinham muito potencial, prontas para deslanchar a qualquer minuto, como uma criança aprendendo a andar, como um punhado de pó de Lycopodium ao lado de uma vela, à espera de ser agitado, preparadas para inflamar. E William Spicer foi a brisa que necessitava. O vento começou a soprar para Spicer em 1892. Apenas um ano depois, o primeiro-ministro africano doou 12.000 acres de terra à Igreja Adventista. Isso permitiu a Spicer estabelecer a Missão Soluce no Zimbábue, a primeira de centenas de missões africanas. Em 1898, Spicer recebeu 2 notificações. A primeira, uma solicitação de um missionário para a África, e a segunda, para a Índia. Depois de muita oração, Spicer aceitou o chamado para a Índia. Ele se tornou missionário e editor do primeiro periódico americano na Índia, o Oriental Watchman. Alguns anos mais tarde, ele seria secretário da Conferência Geral durante a presidência de A.G. Daniels. Depois de Daniels, lhe devolveria o favor quando Spicer se tornou presidente. Os dois lideraram a igreja nos primeiros 30 anos do século XX e fizeram pelas missões adventistas o que Henry Ford fez pela indústria automobilística. Ford viu numa fábrica trabalhadores parados enquanto o produto chegava até eles. Por que não fazer o mesmo com os automóveis? A.G. Daniels sugeriu que as conferências sindicais entregassem a responsabilidade a pessoas locais, familiarizados com as necessidades de cada região. Durante o reinado do imperialismo ocidental, líderes como Ted Roosevelt fizeram a diplomacia dos navios de guerra. Em meio a um conflito não violento, a frota naval de um país aparecia no litoral do outro. Esta exibição de força era geralmente suficiente para resolver o problema. Essa mentalidade infectou também as missões estrangeiras e Spicer percebeu isso. Ele levantou a questão do nacionalismo americano, dizendo: não ajuda a ninguém transferir o sentimento de patriotismo norte-americano para as missões. Muitos missionários têm erguido uma barreira entre eles e as pessoas que não sejam norte-americanas. William Spicer escreveu pelo menos 8 livros e nunca teve um carro. Ele também não comprava nada que não pudesse pagar em dinheiro. Nosso colégio adventista na Índia recebeu seu nome.
Antes de Spicer, em 1880, a igreja tinha 8 missões no exterior. Em 1890, ainda 8. Por volta de 1900, haviam 42, depois 87, 153 e em 1930, 270 missões em mais de 50 países. Spicer agitou o ar e o pó de Licopodium explodiu em chamas. Os adventistas estavam se tornando tão numerosos como as estrelas.